Vida abundante você não vai ter apenas se você desistir. Olá, Fênix, como você está? Eu espero e realmente desejo que você esteja muito bem ou no caminho de. Você está ouvindo um áudio da Jornada da Fênix. Por aqui, Suzane Diniz. Eu sou treinadora de performance cíclica. Acima de tudo, mulher, esposa, mãe, eu sou gente. Gente que treina gente. E aqui treinamos juntas fazer os básicos bem feitos. Básicos são um conjunto de ações e ferramentas que, feitas na constância, no dia a dia, nos levam do caos à leveza e nos trazem leveza nos inevitáveis momentos de caos. E hoje é dia de montar o treino semanal da última letra S do nosso Fazer os Básicos Bem Feitos no Dia a Dia. S de sincronização saudável com os ciclos. Nos capítulos anteriores dessa área, vimos as pedras fundamentais. Sincronizar é harmonizar. Harmonizar os ciclos da natureza, os ciclos do universo com os nossos ciclos internos, com os nossos ciclos de vida. As forças da natureza cíclica externa são, por exemplo, as estações climáticas, as condições meteorológicas, as fases da lua externa. E as forças da natureza cíclica interna é a nossa idade cronológica, a idade biológica, emocional, mental, os nossos ciclos femininos, os ciclos biológicos como um todo, a inteligência hormonal, os relacionamentos. E nós olhamos a lua externa, aquela lua que está no céu, como um lembrete, como um metrônomo dessa ciclicidade. E essa lua, ela exerce uma energia sobre a Terra. A lua nova é uma fase de novidade, de início, de renovação. A lua crescente é uma fase de ascensão. A lua cheia é o ápice. E a lua minguante é a fase de reajustes e recolhimento. E então o ciclo se reinicia. Temos as 4 fases da performance cíclica. É a nossa lua interna, é a parte dentro. A lua nova é a fase de consolidação e no ciclo hormonal feminino é a fase da menstruação. A lua crescente é a fase de transição expansiva. A lua cheia é a fase de expansão e também a fase de ovulação. A lua minguante, a fase de transição consolidativa. Contudo, os ciclos hormonais, os ciclos internos, nem sempre estão alinhados desta forma que eu acabei de falar, com os ciclos lunares, os ciclos externos. Portanto, é fundamental observar e sincronizar semanalmente para perceber que a Lua está exercendo uma energia externa e qual é a sua energia interna e o que é que você vai fazer com isso. Falamos também sobre o Abhaya Mudra, a posição do destemor, a posição de ter coragem de falar sim para o que você realmente quer, para o que te expande, para o que te leva para o mais, e falar não para o que contrai, e agradecer por tudo que foi como foi, agradecer sobre como está agora. É o isso sim, isso não, te agradeço. E aí, como é que foi essa semana? Houveram resistências? Você estava tentando seguir em linha reta ou você estava atenta à ciclicidade? Estava sendo incoerente, coexistente ou coerente com essa ciclicidade? E no último áudio, nós juntamos mais um tijolinho. Qual é o básico do mais para você? Qual é o suficiente? Qual é o essencial? Como é importante ter essa linha basal. Mas já vou fazer mais um adendo a esse processo todo. Esse suficiente, ele vai se elevando e esse é o propósito. Ele sempre vai aumentando porque a vida é movimento, a vida é expansão e não estagnação. Bora aprofundar? Qual é a lua que está no céu aí, agora, quando você está ouvindo esse áudio? Quando é que a lua troca de fase essa semana? Qual dia dessa semana ela troca? E quais são as energias que essa lua está exercendo externamente na natureza? E qual é a sua lua interna? Como é que você está ciclando dentro?
Para ter uma vida leve, é necessário que a mulher faça as pazes com a feminilidade, com a ciclicidade. Saiba em que fase você se encontra e se pergunte a cada dia: como é que a minha inteligência cíclica pode estar interferindo no meu estado de espírito agora? Qual é o sentimento? O que eu estou sentindo agora? Por quê? Eu estou sendo coerente com a minha ciclicidade? O que é que eu posso fazer agora para sincronizar? A nossa energia vital, os nossos hormônios, eles variam ao longo do ciclo e variam ao longo da vida. No nosso ciclo semanal, que é no nosso ciclo mensal, que é quase de 30 dias, geralmente de 28, isso muda de pessoa para pessoa. Você já sabe quantos dias são seu ciclo? Você já está reparando nisso? Pois é, essas energias, elas se movimentam de energias expansivas e externas para energias que são consolidativas e internas. Isso serve para as mulheres, especialmente para as mulheres. Essa ciclicidade, ela é natural e interfere profundamente no nosso básicos. E sim, o homem tem a sua ciclicidade, como eu já falei várias vezes, mas ela é muito diferente e ela acompanha muito mais as estações do ano. Os seus básicos, eles estão ciclando com você ou você está tendo uma expectativa equivocada de performar igual todo mês, performar igual durante o ano todo, performar igual durante toda a sua vida? A performance, ela é cíclica. Tenha consciência dessa ciclicidade, das mudanças de humor, da cognição, da disposição física. Essa variação, ela é natural, você não está ficando louca. A vida é cíclica em camadas e muda conforme o período do ciclo, da maturidade, as fases da vida. Você não pode controlar o mar, mas pode e deve aprender a como velejar. Bora velejar nesse assunto da chamada? Vida abundante. Vida abundante. Eu lembro ainda quando eu era criança, eu aprendi essa palavra, eu achei ela tão interessante. A abundante, eu gosto até hoje, ela enche a boca para falar. Vida abundante, você só não vai ter se você desistir. Porque uma pessoa, ela nunca fracassa na vida leve, nunca. Ela desiste. E não quer dizer que você não tenha que ir mudando o que você está fazendo, deixando de fazer. Sim, desistir de algumas coisas que estão sendo equivocadas, que estão desalinhadas com o seu ciclo atual. Mas a abundância só não tem se desistir. A palavra abundância vem do latim. Ab significa fora, para fora. Undare é ligada à palavra onda, ou seja, significa fluir, ondular. Também está profundamente relacionada à ciclicidade. De certa forma, essa etimologia de abundância nos mostra que o termo envolve o ato de transbordar. Falamos desse transbordar esses dias. É o fluir de dentro para fora. Não se resume apenas ao que o dinheiro pode comprar, vai muito além, engloba a sincronização saudável com os ciclos, com o mais e com toda a área dos básicos. A ausência de necessidade de todas as áreas dos básicos. E também da região do mais, a área do mais. É sobre ter plenitude, transbordo de todas essas áreas. É sobre ter ausência de necessidade. Todas as áreas dos básicos e do mais estarem plenas, estarem transbordando. Os resultados dessa área bem atendida são uma ciclicidade plena. É uma mulher feminina, um homem masculino, uma criança sendo uma criança, uma pessoa sendo bem conduzida da infância à fase da juventude, adulta, até virar um ancião, uma anciã. Isso é o que a ciclicidade plena nos dá. Uma saúde plena e abundante em todas as fases de vida, inclusive uma passagem, uma morte com leveza. E isso é possível, e sim, para isso eu tenho olhado já há um tempo. É observado
Como é que eu quero que seja a minha velhice? Como é que eu quero que seja a minha passagem? Isso, para mim, faz parte da vida abundante. E os primeiros passos para começar, recomeçar ou evoluir é primeiro ter coragem de ver a situação atual tal como ela está. A gente desperdiça muito, 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 muito tempo sofrendo por como é que a gente gostaria que fosse. Ou então reclamando, clamando novamente. Não tenho tempo, não dou conta, é muita coisa, são muitas áreas. É tendo muita autocompaixão, mas uma autocompaixão viciosa, cheia de justificativas, cheia de projeções. Eu não estou falando que não acontece, muito menos que não existe a dor existe, só que o sofrimento ele é opcional. É sobre ter a coragem de observar tal como está, acolher, integrar e ter a autocondução compassiva. É a diferença do façam para mim. Ah, mas não, mas olha, como é que faz? Olha, não, não, mas qual que é o passo a passo exatamente? Não, mas me explica, deixa eu ver se eu entendo. Aí se eu entender, aí se eu concordar, aí eu faço. Não, é a autorresponsabilidade, é a maturidade, é a autocondução. E saber o que você quer. Saber o que você quer é muito desafiador. E vale muito a pena saber o que é que você quer. E muitas vezes esse saber o que quer passa por eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero aquilo outro, e tá tudo bem. Até chegar o que é que eu quero? E pagar o preço que isso custa. Custa tempo, custa conhecimento, custa treino, repetição, paciência, teste, equívocos, erros, acertos, ajustes. O limbo que se tem quando a gente não consegue saber ainda exatamente o que é e está tudo certo. É passar esse processo, esse período de desconfortos e vulnerabilidades. Sim, é o preço de pagar de se diferenciar de pessoas, se afastar de pessoas, se afastar de situações, criar ambientes propícios a uma vida abundante. E esqueça a força de vontade. Porque para ter força de vontade precisa de muita força. E a gente não consegue ficar fazendo força por muito tempo. Olhe para o mapa da transformação. E esse mapa são 4 letras que têm significado. O M é de mentalidade. O que é que você pensa? O que é que você acredita? Como é que você pensa? O A é do ambiente. Como é que estão os locais que você frequenta? Tem locais que você tem controle, tem locais que você não tem controle. Mas observe o que você tem controle. Como é que está o teu quarto? Como é que está a tua casa? Como é que estão as suas coisas? E o que você pode fazer dos ambientes que você não tem controle? E as pessoas? Você tem se juntado de pessoas que têm têm uma mentalidade similar à sua? E também, a última letra A, é de ação deliberada e intencional. É continuar fazendo as ações. Sim, você vai errar. Faça as pazes com o erro. É um equívoco, isso não é ruim, é informação, é experiência, é aprendizado. Erre rápido, corrija rápido, teste de novo para ver se dá certo. Se der certo, vá melhorando. A transformação, a leveza, ela é uma questão de treino, isso é repetição ao longo do tempo. E vá se comparando você com você mesma apenas. Tudo é informação. Encontre esses padrões e faça os ajustes, porque chega desse ciclo vicioso. Determine que esses ciclos terminam em você. O ciclo da postura bélica termina em mim. O ciclo do vitimismo termina em mim. O ciclo da necessidade de manipulação dos outros, das situações, da tentativa, no caso, termina em mim. O ciclo de necessidade de doença termina em mim. O ciclo do feminino ferido termina em mim. E o ciclo virtuoso da postura fênix começa a partir de mim e melhora. Só que é a diferença da fé na nossa força. Lembra da força de vontade? Fazer força há muito tempo não dá?
E a diferença da fé no poder superior, que é ilimitado. Eu já tentei sozinho por um tempo. Eu desisti e eu abri mão. E quando eu aprendi a me relacionar de forma madura com esse ser superior, aí sim, todo esse processo foi muito mais leve. E sim, relembrando, é cíclico, em camadas de dentro para fora e do centro para as bordas. Bora pro treino? Faça as anotações no seu Commonplace Book. Preencha e leia a sua roda mais leve 360. O que é que ela tem te dito? Passe o olho no mapa da transformação. Mantenha a atenção no hábito angular dessa área. E também no radar da vida mais leve 360. Nessa área de sincronização saudável com ciclos e na área do mais. Como é que foi a tração da roda traseira nessas áreas? Ou seja, as ações que você fez ou deixou de fazer. E levando tudo isso em consideração, quais são as ações que você vai fazer e ou vai deixar de fazer nessas áreas? Essa é a direção da sua roda dianteira. A direção é mais importante do que a velocidade. E a gente ajustando semana a semana, dia a dia, momento a momento, a gente não perde tanto a direção que a gente quer da nossa vida, a leveza. Lembrando, fazendo o MLV, o mínimo leve viável, só por hoje, só por agora. Bora para a nossa oração? Concedei-me, Senhor, serenidade para aceitar o que eu não posso modificar, coragem para modificar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. E aí, quem é que quer essa abundância com a boca cheia? Quem é que quer essa vida que transborda? Quem é que quer? Então, faça ser mais leve e o melhor possível agora. E bem, inspira, expira. E vem. Um grande beijo e até a próxima!